Yo creo que todos ahora ya en esta segunda fase, aunque Francisco Araujo se ha ido, pero creo que Joel está, y también Pilar, y supongo que Francisco también. Creo que lo mejor va a ser ahora hacer estas 3 presentaciones que nos quedan, porque así luego al final tendremos más tiempo para debatir, tanto los que estáis desde vuestras zonas de residencia como de los que estamos aquí en la sala. De tal manera que pasaríamos, creo que Joel, a presentar, Joel Antonio Lameco, o Lameso, a presentar la dinámica del concepto de frontera, un estudio en la perspectiva de la frontera entre Mozambique y Tanzania, que nos transporta a otra parte muy diferente de la Amazonía, de las Islas Canarias y de Cerdeña, y vamos recorriendo distintos territorios del mundo. Bien. Voy, por tanto, a pasar la palabra a Joel. Está pidiéndole también que se ajuste en la medida de lo posible al tiempo. Obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito bem, foi apresentado. Meu nome é Joel e passo aqui a apresentar este tema sobre a dinâmica do conceito de fronteira, um estudo na perspectiva da fronteira entre Moçambique e Tanzânia. Na verdade, eu apresentar este tema é parte de um grande projeto que eu tenho da minha tese do doutoramento, e busquei este extrato para vir partilhar cá com os colegas em volta daquilo que tem sido a pesquisa em volta desta temática. Ao falarmos aqui da dinâmica... Sim. Eu já não sei como clicar isto. Ok. Portanto, a minha apresentação será constituída por estas componentes, que será apresentar aqui o objetivo desta pesquisa. Vou aqui apresentar as demais perspectivas com que o conceito de fronteira tem sido tratado. Vou falar também da questão das fronteiras em Moçambique e a questão da porosidade e o seu impacto. E como não deixaria de ser, vou falar aqui das considerações finais e dos respectivos desafios. Portanto, vale a pena também socializar qual é que é o objetivo, na verdade, desta pesquisa. O objetivo é mesmo perceber ou trazer aqui a contribuição através do conhecimento geográfico para a compreensão da imigração indocumentada associada à questão da porosidade da fronteira terrestre, considerada como um dos fatores de insegurança em Moçambique. Descrever, neste caso, a evolução do próprio conceito da fronteira e os respectivos enquadramentos nos demais contextos dinâmicos da evolução deste mesmo conceito. E, no fim, vale a pena também socializar que trata-se de uma pesquisa que terá um lado empírico muito forte, porque trata-se de uma zona onde ainda não se desenvolveu tantos estudos sob o ponto de vista científico. Indo necessariamente ao próprio conceito fronteira, tenho a felicidade de, antes, termos tido uma aula praticamente em volta daquilo que é o conceito fronteira nos dias atuais, ou desde a sua gênese. Importa que talvez salvar que a questão de fronteiras sempre fez parte de nós. Sempre acompanhou a sociedade, sempre acompanhou o homem, na perspectiva sempre de garantir a identidade, salvaguardar aquilo que é identidade, salvaguardar os seus territórios e mais. Mas, entretanto, este conceito foi evoluindo, fomos tendo o conceito fronteira numa perspectiva de descrição daquilo que são os Estados e, nessa perspectiva de descrição do que são os Estados, vamos perceber, por exemplo, que na Europa evolui e começa-se a falar, por exemplo, no século XIII, da questão da fronteira, na perspectiva de salvaguardar os feudos, na perspectiva de salvaguardar, mais uma vez, a extensão territorial que era usada para a produção e desenvolvimento de tantas outras atividades. Estamos a falar do século XIII a século XV, e é aí onde também começa-se a evoluir para poder-se trazer uma nova dimensão desta questão do conceito fronteira.
Entretanto, indo necessariamente à África, quando nós falamos do conceito de fronteira em África, muito antes do século, ou muito antes da chegada das potências colonizadoras, já se discutia ou já se falava do conceito fronteira. Os impérios africanos, os reinos ou as demais etnias também já tinham esta questão de fronteiras, mas também evoluiu a questão da fronteira a partir do momento em que os africanos começam a estabelecer comércio com os árabes. E nos entrepostos comerciais começam também a ter os primeiros sinais de fronteiras. Mas importa aqui referir que o conceito que se tem hoje de fronteira, que está associado ao limite, que está associado ao território, ganhou mais espaço no período colonial, no período em que as potências coloniais se estabeleceram efetivamente e com o interesse de explorar determinados recursos no continente africano. É aí onde, em 1884 a 1885, no âmbito da Conferência de Berlim, montam-se as atuais fronteiras, de um modo geral, que nós temos hoje no continente africano, que foram desenhadas em função dos interesses que se tinham no processo da exploração dos demais recursos ao nível do continente africano. Estamos a dizer que essas fronteiras não representavam necessariamente os interesses dos africanos. É por isso que é comum ouvirmos falar-se de fronteiras artificiais, por assumir-se que essas fronteiras desenhadas no âmbito da exploração dos interesses das potências colonizadoras dividiram etnias, dividiram sociedades e, por aí em diante, isto foi, desde esse momento, criando um nível de conflito, porque as pessoas nunca se identificaram com essas fronteiras. E, em algum momento, os conflitos apareceram porque essas fronteiras juntaram etnias que já há bastante tempo vinham em atritos. Então, passaram a estar no mesmo território, mesmo por causa desta situação. Então, tudo isto foi nos induzindo a uma situação de conflitos. Portanto, eu tenho dificuldade. Portanto, nós hoje, quando falamos do conceito fronteira, como podem perceber, foi evoluindo até o nível em que se esteve. Hoje, quando nós falamos do conceito de fronteira, reparamos para a questão da fronteira numa outra perspectiva. Já não se limita simplesmente a esta descrição geográfica, sob o ponto de vista de barreiras, sob o ponto de vista de limites que determinam o fim de um território e o início do outro. Nós hoje já falamos, por exemplo, de fronteiras políticas, já falamos de fronteiras económicas, já falamos, por exemplo, de fronteira no contexto de defesa, de segurança. Já falamos de fronteira em várias perspectivas. Esta é que é a diferença hoje que nós temos. Temos hoje um conflito, por exemplo, Ucrânia e Rússia. Sob o ponto de vista de fronteira, na perspectiva de defesa e segurança, não se limita simplesmente na Ucrânia ou não se limita simplesmente em reparar para a Rússia. Reparamos para a NATO, que tem uma fronteira que lhes agrega, entanto que Estados que têm um determinado interesse conjunto. E essa é a fronteira. E é muito mais dilemática esta questão de fronteiras, porque hoje, por exemplo, um dos dilemas que os Estados têm, primeiro é garantir a sua soberania. E garantir a soberania, a dado momento, passa por ter o controle da informação que circula. Os Estados não têm muito controle daquilo que circula, por exemplo, nos WhatsApps. A qualquer momento estão a mandar algo que está a acontecer num outro território que eventualmente seja nefástico, cria instabilidade no meu território. E os políticos não têm facilidade de, em tempo útil, travar isto. São os dilemas atuais no contexto da globalização, reparando para aquilo que são as demais dimensões da fronteira. Indo necessariamente para a questão de Moçambique. Moçambique é um país do continente africano, está concretamente na região da África Austral. É limitado por cerca de 6 países, mas o que nos interessa neste momento é a fronteira de Moçambique e Tanzânia. Que esta fronteira, na verdade, tem uma extensão de cerca de 670 quilômetros e é constituída, pelo que podemos notar, temos lá o rio Rovuma como o principal marco desta mesma fronteira, mas cerca de 50 quilômetros antes de chegar ao extremo oeste, temos uma zona de fronteira terrestre,
porque eu dizia que os cerca de 600 e pico, 620, é o rio Rovuma que serve de fronteira, mas dos 600 faltando cerca de 50 quilômetros, temos uma fronteira terrestre. E depois temos a fronteira lacustre, lá ao longo do Lago Nyanza. Mas, entretanto, esta é uma fronteira porosa. Quando nós falamos de fronteira porosa, neste contexto estamos a falar de uma fronteira permeável, em que passa-se, em algum momento, até há conflitos por causa desta mesma permeabilidade. Eu vou falar aqui, talvez, de alguns impactos desta mesma porosidade. Só do ponto de vista político, podemos reparar para esta porosidade como até um constrangimento, porque vamos encontrar situações em que a população de um território passa para o outro. Quando há algum benefício em Moçambique, se identificam como moçambicanos. Quando há um benefício em Tanzânia, se identificam como tanzanianos. Então, isto cria alguns problemas políticos. Mas, neste contexto específico, eu vou falar só da questão securitária. A porosidade desta fronteira, ou a permeabilidade, tem estado a criar tráfico de arma, tráfico de, contrabando de recursos minerais que são explorados de forma desfreada e que passam, muitas das vezes, sem o devido controlo das autoridades. E interessa ainda perceber que, desde sensivelmente 2012, começamos a ter uma insurgência militar, ou uma insurgência de indivíduos que reclamam ou reivindicam o processo de exploração de recursos, neste caso concreto o gás, entre outros recursos. E isto tem estado a criar grandes constrangimentos, é por isso que hoje é notícia em Moçambique que a província de Cabo Delgado há insurgentes, a província de Niassa temos lá insurgentes, mesmo por causa disso. E o Estado tem dificuldades de controlar isto por causa desta questão da porosidade. Eu falo da questão securitária, os outros aspectos, numa outra oportunidade poderemos falar. Necessariamente, indo para aqueles aspectos todos que eu fiz referência, eu diria o seguinte, que a definição do território para o nosso contexto é extremamente importante e a sua proteção também desta mesma fronteira é extremamente importante. Não estamos a falar na perspectiva de se criar barreira, porque a população, ou de se criar um muro, porque a população tem sempre a necessidade de mobilidade. Se nós fizéssemos um muro, estaríamos a criar um outro tipo de problema. É preciso criar-se um sistema de segurança que, ao mesmo tempo, também respeita a necessidade que a população tem da mobilidade, mas que é necessário não diluir definitivamente a questão da fronteira. É uma verdadeira constatação. É também importante aqui reparar que esta porosidade, direta ou indiretamente, é um dos fatores que dificulta a superação dos demais problemas que nós temos sob o ponto de vista securitário. Primeiro, porque é dessa questão que eu fiz referência, de entrada de armamento bélico sem o devido controle, de saída de recursos sem o devido controle, mas, acima de tudo, por causa de entrada no território moçambicano de indivíduos de má conduta sem que sejam fiscalizados. Deixam que eu diga que os 3 postos de travessia que nós temos em Moçambique, por causa desta questão da insegurança, ultimamente ninguém está lá para fazer o seu trabalho, todos tiveram que abandonar. Portanto, cada um só passa, sai no dia que lhe apetece, e é isto. Então, é aí onde vem esta questão de como é que nós, como geógrafos, podemos contribuir na busca de soluções para este tipo de fenómenos. Muito obrigado. Obrigado, Joel, por atenerte también a la exposición y explicar, intentar entender todos esos problemas en la frontera norte de Mozambique. Sí, tiene ahora la palabra para la presentación. Tiene ahora la palabra, para la presentación, Pilar Talavera. Pilar Talavera nos va a hacer esta presentación de manera oral.
un apoyo, con lo cual seguro que agradecemos todos, salvo los que están online, que también tendrán la posibilidad de oír esta comunicación sobre cooperación transfronteriza y despoblación e instrumentos innovadores para una verdadera integración territorial. Ella viene valientemente desde la Universidad de Salamanca para estar aquí esta tarde con todos nosotros. Tienes la palabra, Pilar. Porque además de permitir que esté hoy aquí y que defienda una comunicación desde la Universidad de Salamanca, también he sido beneficiaria de una beca de investigación y por ello me siento muy agradecida. Mi comunicación, en primer lugar, no tiene presentación porque se estudia desde otro prisma, desde el prisma del derecho administrativo y también desde el prisma de la Unión Europea, y por tanto yo no voy a traer fotos, no voy a hablar de frontera física como tal, en un estudio más cuantitativo o cualitativo, sino desde la perspectiva del derecho y de las políticas públicas que se han realizado. Mi compañero hablaba de la frontera y del concepto de frontera y cómo estos son barreras físicas que han separado a los países de forma estancas, impidiendo que hubiese permeabilidad. ¿Qué pasa? Que el prisma de la Unión Europea es diferente a lo que ocurre en otros países, porque desde que se creó la Unión Europea el objetivo último era crear un mercado único, interior, en el que hubiese una libre circulación no solo de mercancías, sino también de personas, de bienes, de servicios, y por tanto las fronteras eran un obstáculo para esa ilusión y ese objetivo de la Unión Europea. Por tanto, gracias a la Unión Europea existe un cambio de paradigma y se pasa... Vale, perdón, sí. Perdón, sí, que estoy acostumbrada a hablar rápido. Entonces, pasamos de una barrera física, de un concepto de barrera, a un concepto de frontera bisagra, es decir, necesitamos que la frontera sea permeable, que podamos integrar unos territorios con los otros. ¿Qué ocurre? Que pese a que se ha intentado y se han creado diferentes iniciativas de las que hablaré posteriormente, no se ha conseguido. Las fronteras y los territorios fronterizos tienen unos datos económicos, culturales, que impiden y que hacen que exista una problemática principal, que es de la que hablaré, que hay mucha despoblación. Y existe despoblación por el efecto frontera, porque evidentemente han sido territorios que han sido abandonados por ese concepto que se tenía anteriormente y que pese a las iniciativas no se ha logrado mucha mejoría, y también porque están alejados de los centros administrativos. También hablaban mis compañeros de la comunicación, que hablaban de Cerdeña y de las Islas Canarias, que si os acordáis de los mapas que ellos traían, justo en España lo azul era lo que estaba lejos de Madrid y Madrid estaba rojo intenso, porque si tú estás alejado del centro administrativo tienes grandes posibilidades de que haya despoblación. Y si además sumamos que estás en la zona fronteriza, existe una doble brecha territorial que hace que haya un declive demográfico. De hecho, en la frontera de Castilla y León y Portugal, de 1950 a 2015 se ha perdido un 65,41% de población. Vale. Teniendo en cuenta esto, la Unión Europea ha realizado iniciativas de cooperación transfronteriza. La primera se inicia en 1990 y son los programas Interreg, que de hecho este centro está creado con estos fondos. Y voy a señalar una serie de eficiencias que han tenido los Interreg y también los POCTEP, y también cosas buenas, para luego, posteriormente, plantear una alternativa que hemos apostado por ella desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Bueno, los primeros dos Interreg tuvieron la problemática de que hacían acciones aisladas, es decir, se mejoró en infraestructuras, se invirtió muchísimo dinero, pero lo que ocurría es que se invertía en la infraestructura a un lado y otro de la frontera. Y es que esto lo vemos ahora, para pasar de Guarda a Salamanca hemos tenido que ir en un autobús que se tardaban 3 horas cuando son territorios que están muy próximos y que, por ejemplo, en Copenhague y en Suecia hay trenes que pasan cada media hora y son territorios que es una situación de frontera similar a la que ocurre en Portugal y en España, pero la integración ha sido, y las infraestructuras que se han invertido han sido a un lado y a otro, y no ha habido acciones integradas. Esto se intenta mejorar en el tercer Interreg y se hacen acciones más integradas, pero aún así sigue habiendo problemáticas. Después pasamos a los programas, a los POCTEP,
Y tenemos otra problemática en los POCTEP. Hasta 2021, hasta este último POCTEP, no se ha planteado el reto demográfico como objetivo prioritario. O sea, hemos estado 30 años de iniciativas de cooperación transfronteriza sin plantear el reto demográfico como objetivo dentro de las políticas de cooperación transfronteriza y casi 20 años sin plantearlo de forma integrada. Por tanto, hemos visto, vale, sí, ha habido inversión económica, pero ha sido aislada y sin tener en cuenta que la situación periférica, sobre todo, tiene un problema demográfico y todo lo que ello conlleva. Falta de oportunidades empresariales, falta de oportunidades laborales, falta de servicios, todas estas problemáticas que también por la mañana nos hablaban de las zonas rurales, qué ocurría con ellas, qué problemas tenían, pues esto se da en la frontera. Entonces, estos fondos europeos estamos viendo que estaban desnortados porque no iban a la problemática. Bueno, pues el nuevo POCTEP hay una cierta esperanza porque plantean la prioridad 5, potenciar la cooperación para afrontar el reto demográfico, y en la prioridad 6 y 7 nos habla de crear estrategias de desarrollo integrado y también un enfoque transformador de gobernanza multinivel. Y esto último es importante, porque numerosos estudios que insertaré en mi comunicación escrita evidencian que se necesita, para que haya una verdadera integración, un marco regulatorio y un marco de gobernanza común e integrado. Y no existe. Entonces, teniendo en cuenta esto, desde la Universidad de Salamanca y desde el derecho administrativo, que es el papel que nosotros tenemos y que tenemos que plantear, es aportar un nuevo instrumento. Las ITIs, no sé si conocéis las inversiones territoriales integradas, que son formas de inversión de dinero europeo que solamente se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma de España, y ha servido para invertir dinero europeo en zonas y regiones específicas que tienen unos desafíos parecidos. No sé si saben que en España existen comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas provincias. Pues estas ITIs no van por provincias. Aunque es en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, lo que hace es dividir por regiones que tienen problemas similares, aunque estén en dos provincias diferentes, y lo que hacemos es, en lugar de utilizar la planta territorial, que es meramente administrativa y política y que muchas veces no tiene sentido, pues con este instrumento lo que se hace es dividir por regiones con problemáticas similares, con cuestiones comunes a nivel cultural y a nivel económico, y plantear las inversiones desde ahí, desde esas zonas y desde esas regiones. Entonces, nosotros dijimos, pues si estas ITIs se utilizan en Castilla-La Mancha, se utilizan para invertir dinero europeo y utilizan las regiones y son una suerte de mecanismo de gobernanza a nivel de invertir el dinero, ¿por qué no llevamos estas ITIs a la cooperación transfronteriza? Entonces, nosotros planteamos la implementación de estas ITIs en regiones de la frontera que tengan problemas similares, situaciones económicas parecidas, porque en algunos estudios que creo que de hecho son de Luis Alfonso y de María Isabel, que hablaban de que tienen culturas similares. O sea, al final en las regiones tenemos culturas similares, más parecido a lo mejor Fuentes de Oñoro de territorios de Portugal que de un territorio de Burgos. O sea, al final Salamanca está más cerca de Portugal que de Palencia o de Burgos. Entonces, regionalizar con problemáticas comunes e invertir ese dinero de forma integrada. Y de forma integrada no con diferentes países, sino con regiones transfronterizas, creando un nivel gubernamental para invertir ese dinero, es decir, no va a ser algo político-administrativo democrático a nivel de voto y demás, sino simplemente, pues al igual que existen los grupos de acción local, que creamos unos instrumentos de gobernanza para invertir ese dinero en esas regiones que regionalizaremos teniendo en cuenta problemáticas comunes. Entonces, pues como conclusión, señalar las deficiencias que ha habido en las diferentes iniciativas de la Unión Europea y plantear que otra opción de invertir el dinero es posible y que
en cierta forma, soluciona las problemáticas que ha habido hasta ahora. Sin más, muchas gracias. Gracias, Pilar. Y vamos apretando el tiempo y Francisco Araujo nos va a hablar ahora sobre cuál es el rey en el actual tablero de ajedrez, ¿no? Esta democracia y las contradicciones y las paradojas de esa contradicción. Te pido brevedad para poder tener al final un pequeño debate en pro de la intervención de todos. Confío en, ya que vas a poner el reloj, 10 minutos, no 15, 10. Tá bem? Obrigado, Francisco. Vou ser o Usain Bolt destas apresentações, né? Então, este tabuleiro que eu coloquei de xadrez com essas cartas do tarô é uma metáfora e, apesar de ser uma metáfora, o meu trabalho é numa abordagem de ciência política e do realismo político, tá? Mas por que eu faço isso? É diante do quadro político que nós vivemos e não é eu a partir de fazer a discussão a partir do Brasil, não fico no Brasil, porque o que está acontecendo no Brasil ultrapassa as fronteiras, que é a radicalização, o extremismo, o fundamentalismo. E a gente teve um 8 de janeiro que deu para se pensar muito sobre o que realmente está acontecendo. Então, eu quero fazer aqui alusão a um autor, até para prestar uma homenagem a ele, que é o Roberto Andres, que é um urbanista que lançou um livro agora há 2 semanas, 3 semanas, depois que o meu trabalho já estava feito, que é A Razão dos Centavos. E ele discute as manifestações de 2013, que eu já fiz alguns trabalhos, e que tem um ponto que eu acho interessante dele, que é fazer uma contraposição a um olhar já cristalizado da universidade, que não tem permitido pensar o contexto atual brasileiro por conta da polarização e da sedimentação partidária que também está na universidade. Então, a lacração, o alinhamento completo a posições ideológicas tem se servido como uma barreira ao conhecimento. Então, a complexidade do fenômeno é deixado por lado por conta das próprias convicções já existentes, as pré-noções e a fé, né, no que já se tem como isso. E aí vocês podem perguntar assim, o tabuleiro de xadrez, um rei, né? Bem, são 3, e é o rei de espadas, o rei de paus, né, o rei de espada, o rei de paus e o rei de copas. E, por mais absurdo que pareça, e o professor falou hoje, a gente construir questões absurdas, né? Isso é surrealista. E é porque o rei de espada significa o poder intelectual, experiência de vida para lidar com situações em que a questão, as questões do momento atual, né? O rei de paus significa o poder de decisão, através da determinação, coragem, poder alcançar o sucesso desse jogo. E o rei de copas simboliza o controle e sabedoria. E se a gente colocasse assim, qual dos reis? No mínimo, teria que ser todos, por conta da complexidade. O elemento emocional, o elemento de uma sabedoria, de uma percepção em torno do que é o contexto e o tempo que mudou, é necessário. E aí eu me reporto à ideia de tempo e a mudança de tempo que está em Maquiavel. E, para avançar nisso, né, falando já de um problema sério, que é no campo do conhecimento sobre o que está acontecendo na realidade, eu destaco o seguinte, quando eu falo que não se limita ao Brasil, eu estou me reportando ao CESIS, que é um centro de estudos estratégicos internacionais, que tem todo um conjunto de codificações a partir de várias bases, inclusive o FBI, tá? E, além disso, eu também da Stanford, da Maryland, que é uma universidade que criou uma comissão para tratar do extremismo. Bem, eles tratam tanto da América Latina, Caribe, Europa, Estados Unidos.
E, ao ver os dados e observar que houve quadriplicou de 2016 para agora o número de casos de atos extremistas na América, né, nos Estados Unidos, e como a performance eleitoral de partidos que têm ligação com a extrema-direita dentro da zona do euro. Então, isso é significativo para mostrar a questão das democracias, as democracias representativas, as democracias liberais, e como o Brasil se insere nisso. Então, a partir da década de 90, esses grupos extremistas de radicalização eles já tinham, a partir da rede mundial de computadores, da internet e das redes sociais, criado um network, e eles começaram a fazer todo um intercâmbio também entre esses grupos em diversos países. E a gente sabe, por exemplo, que alguns desses grupos atuam de forma muito cotidianamente nas redes sociais. O que isso nos traz? Isso nos traz... Pode passar o próximo? Não está ninguém. Ah, tá. Então tá. Já falei dessa metáfora e é o que eu estava falando sobre a própria dificuldade de lidar com esse fenômeno. E eu trago essa foto, né, que ela é muito significativa para pensar a realidade brasileira. Eu estou só com 5 minutos. E esta senhora, tá, a Ilza, ela aparece em uma das manifestações e acampamentos em frente ao QG General do Exército em Brasília, coberta com uma bandeira, como aquelas mantas que nós olhamos lá no museu sim, da tecelagem, mas era a bandeira do Brasil e a Bíblia na mão. Bem, se você olhar uma pessoa dessa movimentando no sol, no calor do Centro-Oeste, né? E ela estava com essa bandeira e essa Bíblia. Bem, aí está um dos pontos da discussão hoje, muito que precisa ser pensado no Brasil quanto à questão da fundamentalização. Ela é uma neopentecostal, e ali, a grosso modo, tinha neopentecostais, assim como a ex-ministra, né, Damares, era neopentecostal. E essa discussão que ele estava travando, e essa oração, é porque se remete a uma cristalização de um debate que é da década de 50, da ideia de comunismo frente ao liberalismo, ao capitalismo. Mas como isso ganha força no Brasil na contemporaneidade? Por causa da teologia da prosperidade. O comunismo é a pobreza. E a teologia da prosperidade é que você vai ter sucesso, Jesus vai te fazer um milagre, porque você contribuiu com o dízimo, e você vai ter uma Ferrari. E nos exorcismos e dentro dos testemunhos aparece um cara com um carro dentro de uma igreja pentecostal dessa, é comum. Bem, não se assustem vocês, o mal já chegou. Esse fenômeno já chegou aqui. Então, aqui tem a Casa de Ajuda, que é da Universal do Reino de Deus, da Edir Macedo, tem a Quadrangular. E eu não botei as fotos aí, não interessava, mas eu fotografei quando eu morava em Coimbra, e quando eu estava aqui em Coimbra, eu olhei também outros lugares em Portugal. Mas o que está atrás disso é que eles foram para a política, eles descobriram isso, e isso foi teve uma virada, quando a Assembleia de Deus, ainda no começo da década dos anos 2000, eles mudaram o estatuto porque a Assembleia não participava de política. Isso era uma marca deles, eles não participavam. E eles mudaram o estatuto, mas criaram uma comissão própria para dizer quem é, dentro da vertente deles, que representa enquanto candidato deles. E isso, há uma sobreposição de voto, e isso a gente tem visto, de onde há realmente esse eleitorado e os candidatos deles recebendo esse voto. Então, há uma margem de transferência de voto ou de orientação do voto a partir da base religiosa muito forte. Isso se notou agora e se notou também nos estados. E eu posso falar, por exemplo, do Maranhão, que não é uma coisa desprezível. A colega falou, mas são 7.200.000 atualizados a população do Maranhão. Tá?
E onde surgiu um candidato do nada, que tinha sido prefeito de uma cidade, e cidade lá não é título, cidade é sede do município, tá? O conselho é cidade, todo município, a sede é cidade. E ele foi prefeito de uma cidade, que seria o presidente de Câmara aqui, com 6 mil habitantes. E ele ficou em segundo lugar no Maranhão. E quase leva para o segundo turno. Do nada, ninguém conhecia o cara. Foi o voto exatamente seguindo a linha evangélica. A outra questão da dimensão da perspectiva democrática é o discurso que se reproduz no âmbito da esfera política, que é tipicamente da extrema-direita norte-americana, como o cidadão supremo, que é aquele que vai lá para a rua e vai decidir quem vai ou não assumir, porque há uma conspiração atrás do Estado, do Estado, que tem alguém que está manipulando, e a mesma coisa americana, e que está muito ligado à Irmandade Cristã Americana, que se desdobrou em vários outros núcleos. Bem, eu vou parar por aqui, já deu 10 minutos. Só o meu muito obrigado para quem está passando. Muchísimas gracias, Francisco, y a todos los palestrantes, porque os habéis ajustado al tiempo y eso nos permite ahora unos momentos de debate, tanto para los que están también viéndonos en remoto, como que pueden intervenir si así lo consideran oportuno, y los que estamos aquí en la sala. Si alguien tiene alguna cuestión que plantear. Buenas tardes. Yo quería preguntar, a raíz del discurso o la exposición que ha hecho Pilar Talavera, porque me ha parecido muy interesante lo que ella ha hablado en relación con una legislación, una propuesta de legislación futura para que en los territorios fronterizos se puedan realizar inversiones de una forma coordinada y de común acuerdo, ¿no? En este sentido, mi compañera Olga, ella es portuguesa y yo soy español, pero llevamos colaborando varios años en algunas pequeñas actividades que tienen que ver con la raya en lo que es el distrito de Guarda y la provincia de Salamanca. Observamos que efectivamente a lo largo de las últimas décadas, 3, 4 décadas, se ha establecido una capilaridad entre ambos lados de la raya. Se han efectuado inversiones, pero esas inversiones yo pienso que han facilitado más la huida de las personas del mundo rural que el establecimiento en ese medio. Encontramos, has hablado algo de las comunicaciones, y es un problema que llevamos reivindicando en la Secretaría de Estado de Interior, de Desenvolvimiento de aquí de Portugal, a través de Isabel Ferreira y otras entidades del gobierno portugués y también del gobierno español, para que se establezca una relación a través del ferrocarril entre Guarda y Salamanca. Es más, reivindicamos que vuelvan los convoyos, los trenes que tradicionalmente hemos tenido en esta zona, que son Sud-Express y Lusitania Express. Bien, bueno, la semana pasada, voy a cortar ya, solamente quería comentar que hay regiones de Portugal, en concreto Trás-os-Montes. Tuvimos la oportunidad de estar día 17 de junio en Bragança, donde se está tratando de establecer una comunicación a través de ferrocarril, entre Porto y Zamora. Y de alguna forma allí se planteaba una competencia entre ambos lados de la raya. Vamos, a lo largo de toda la frontera. La exposición quería como dejar un poco marginada esta zona de Guarda y de Salamanca. Ambas necesidades o ambos deseos, entiendo, deben ser compatibles. Perdona, Isabel, pero tengo que hacer un comentario. A raíz de lo que exponías de una legislación común, recientemente el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro ha comprado unos terrenos
para establecer un polígono industrial o del tipo que sea. Y yo le comentaba a Olga hace unos días que lo ideal es que ambos gobiernos o ambas entidades municipales, Cámara Municipal de Almeida y Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, hubieran comprado unos terrenos en el límite fronterizo, compartiendo ambos territorios, y no existiera rivalidad, sino que las acciones que se llevaran a cabo en esos terrenos fueran complementarias. Y ponía como ejemplo la campa de camiones que existe en el ámbito fronterizo. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión. Gracias. Bien, pues ahora voy yo y tomo la palabra e incumplo lo que yo he pedido a los demás. Veremos en el día de mañana precisamente ese paso fronterizo, porque aunque sea de forma testimonial, vamos a estar en Almeida, en San Pedro de Río Seco. Vilaformoso es una freguesía de Almeida, y de forma testimonial bajaremos y volveremos a Vilaformoso por el lado español, para que veamos cómo no hay diferencias en esa raya común, ¿no? Sí, de todas formas vamos a ir acabando, y yo creo que en este panel que hemos hecho de sociedad y territorio hemos visto planteamientos muy diversos, pero con unas líneas también comunes, ¿no? Esas desigualdades por las que empezábamos viendo en Marañón, pero desigualdades desde el punto de vista de la educación, ¿no? Me ha llamado la atención en alguno de los gráficos cómo la población con mayor poder adquisitivo en la secundaria fica en el sistema educativo, pero en lo universitario los niveles altos no aparecían. Supongo que van fuera del sistema del universitario, se van a... perdón. E também, melhor, uma máquina de conhecimento na pegada. No, Qual é o propósito? no sé. Sí, bien. También hemos visto, no sé si... Eu estou aqui, ela me chamou. Tabón quiere... Eu não sei, mas eu falo aqui. ¿Quieres? Presenta si quieres tú una pregunta. ¿No? De forma breve, ¿sí? ¿Sí, Julia? No sé. Bien. Não, na verdade não. Eu pensei que você estava fazendo uma pergunta para mim. No, estaba hablando, obrigado. No, estaba hablando de las presentaciones que se han hecho, que habéis empezado desde Marañón con las desigualdades dentro de esa zona. Hemos ido a la enseñanza también en Marañón, hemos pasado por territorios muy diversos, con fronteras físicas, con contrastes entre islas, que a mí me ha sorprendido mucho el intento de cuadrar Canarias con Cerdeña. Nos están diciendo, Gian Pietro nos está diciendo que tenemos que finalizar. La sirena nos dice que tenemos que ir acabando, y esas otras propuestas, ¿no?, más políticas o más ideológicas y más fronterizas, ¿no? En todo caso, agradecer a todos la presencia aquí, las comunicaciones que ha habido, y a continuación vamos a ir a otra fase de este curso de verano, que es la presentación de una obra, la presentación de las nuevas geografías, otros diálogos, las nuevas geografías de los países en lengua portuguesa, Iberografías número 45, que recoge aportaciones realizadas en el curso de verano del año pasado. Bajamos a la biblioteca, si han finalizado entramos, si no han acabado en ese panel, esperamos y tenemos un momento de descanso. Obrigado a todos.